Excelência, excelentíssimo senhor presidente, digníssimo desembargador Sérgio Roberto Rodrigues, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Maria José Piguetti Ordonho, excelentíssimos senhores desembargadores dessa sessão, excelentíssimo representante do Ministério Público, demais advogados, servidores, boa tarde. Aqui se trata de um caso sui generis, como bem disse a digníssima relatora, que me atendeu com extrema gentileza, a quem eu sempre agradeci a sua disposição no atendimento dos advogados, isso é uma praxe de Sua Excelência, mas o caso é um pouco mais complexo e de nossa parte nós vemos como perfeitamente possível a rescisória. Que se trata o caso? Vladimir Poleto, que é o autor, ele atuava muito de modo ostensivo na sua atividade sindical nos idos de plena ditadura militar. Não é? Ele recebeu implacável perseguição dos órgãos da ditadura desde 76 até 86 e ficou ainda respondendo algumas coisas até 92, 95. Para se ter uma ideia, excelências, um dia um colega estava saindo de sua casa e foi preso, esse colega trabalhador. A sua casa foi invadida e destruída pelos serviços da segurança pública na ocasião como um aparelho subversivo. E os aparelhos criminosos encontrados foram mimeógrafos dentro da casa dele. Ele foi obrigado a se afastar da Faculdade de Economia da Fundação de Santo André, foi obrigado a se afastar da Faculdade de Física, aqui na PUC, no curso de Física. Ele foi preso duas vezes, uma em 85, outra em 86. Houve a abertura de procedimentos administrativos disciplinares sigilosos. Ele foi extremamente vigiado por todos os órgãos de repressão daquele momento da ditadura militar, Exército, Marinha, SNI, entre outros. Além disso, excelências, ele foi, depois da greve dos bancários de 85, antes disso teve as perseguições, diversos atos, excelências, estão relatados aí, forte perseguição. Em 85, depois da greve geral de 83, em 85 teve a grande greve dos bancários. E ele era um sindicalista atuante em São Bernardo do Campo, juntamente com todas as lideranças sindicais daquele momento histórico vivido no Brasil. E aí o ministro da época, ainda na ditadura militar, determinou que ele fosse severamente punido de modo exemplar. E aí ele foi transferido, excelências, um diretor sindical que não poderia ser transferido por força de lei, por força de convenção coletiva, ele foi transferido para o interior de Pernambuco, em Cupira. Ele foi para lá. Mais que isso, ele perdeu todas as suas gratificações, que representavam quase 50% de seu salário. Mais que isso, ele foi indiciado por crimes contra a organização do trabalho. E ele ainda suportou isso por uns 2 anos, até que a sua resistência sucumbiu. E quem não sucumbiria depois de ter sua casa invadida, queimada, perder seu cargo público, perder suas gratificações, ser transferido indevidamente, entre tantos outros atos que foram praticados. E a Constituição Federal de 88, depois de estabelecido o regime democrático, ela não deixa dúvidas, excelências. É concedida anistia aos que foram atingidos em decorrência da motivação exclusivamente por atos de exceção institucional, o artigo 8º do ADCT. E no parágrafo 2º, ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes, representantes sindicais que por motivos exclusivamente políticos tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneratórias que exerciam, bem como os que foram impedidos de exercer as atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, que foi tudo o que ele sofreu. A Constituição veio e garantiu para ele a sua condição de anistiado.
Só que não veio lei regulamentando. Ele entrou com um pedido administrativo de anistia em 1997. Ficou morgando esse processo administrativo dele até 2002, de um órgão para outro dentro do governo. Em 2002 veio a lei de anistia. E a lei de anistia, é claro, em garantir a ele esse direito, né? São declarados anistiados políticos os punidos com transferência para localidade diversa, os punidos com perda de comissão, os que de qualquer forma com pedido de afastamento, os punidos por interrupção de atividades profissionais em decorrência de greve, enfim, todos os atos que se aplicavam a ele. O processo administrativo, em 2002, foi digitalizado e ganhou um outro número. Passou a ser processo administrativo 2002. Eu até inicialmente imaginei que ele tinha entrado no processo 2002. Não, foi em 97. Em 2002, o processo tramitou. Em 2009, teve uma decisão administrativa reconhecendo a sua condição de anistiado político. Em 2009. Só que o reconhecimento de anistia é um ato complexo. Não basta um despacho no processo, uma decisão no processo. É preciso o ato que a incorpore ao mundo jurídico, que é a portaria de concessão de anistia. Como quando um presidente de tribunal defere uma transferência de servidor, defere no processo administrativo um determinado benefício. Tem validade imediata? Não. Vem depois o quê? A portaria deferindo aquele benefício, ou a portaria determinando aquela nomeação. E foi isso que se deu. Não saiu a portaria, e ele recorreu da decisão, porque ela era limitativa. Mais um tempo, muda-se governo, vem o governo Bolsonaro e a ministra Damares, já sobre outra perspectiva, indefere todos os pedidos dele. Né? Aí, novamente, outro recurso. Finalmente, em 2022, sai nova decisão do governo e dando-lhe o reconhecimento de anistiado político. E, finalmente, em 2024, a portaria declarando-o anistiado político e concedendo a ele o benefício que é a ser pago pelo governo, que no caso foram 30 salários mínimos, porque aquela indenização fixa. Tanto não tinha prescrição, excelências, que o próprio governo deu. No decreto 2024 deu esse benefício para ele. Não é? Agora, a lei, ela também não deixa dúvidas, excelência, que a situação não se aplica à prescrição, pois diz expressamente o artigo 6º, parágrafo 6º da lei. Porque a lei vem e diz, no seu artigo, no 8º, a lei, no artigo 1º, 5, garante para ele a reintegração dos servidores públicos e dos empregados públicos punidos por interrupção de atividade profissional. Ele tem direito à reintegração. Doutor, desculpe, o senhor tem 1 minuto para concluir, viu? Segundo o meu, é 2, excelência. Então vamos considerar 2. Tá bom, obrigado, excelência, mas eu estou concluindo. Né? Então, a lei fala, os valores apurados nos termos deste artigo poderão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro de 88, que foi o reconhecimento da anistia na Constituição. Considerando-se para início da retroatividade e da prescrição quinquenal, a data do protocolo da petição do requerimento inicial de anistia. Ou seja, ele protocolou em 1997, antes da lei. A lei veio e reconheceu a partir dela, inclusive. Ele já tinha antes o pedido, em 97, e retroage os 5 anos o direito dele a essa reintegração. Depois ficou definido no processo administrativo que essa reintegração dependeria de processo judicial. E ele ingressou com a ação anterior, que está objeto da rescisória hoje, que foi reconhecida uma prescrição. Por quê? Porque em 2009 teria acontecido aquela decisão administrativa que lhe concedeu anistia. Então, reconheceram que a ação dele em 2020 seria prescrita. Só que não se trata disso, porque não havia prescrição. E foi aplicado o decreto que trata das prescrições contra os atos da administração pública. E lá no artigo 4º já diz que enquanto tramitar o processo administrativo não há prescrição. Então, no nosso entender, a decisão viola claramente
né, os preceitos de lei, estabelecidos na própria lei expressamente, tal qual no decreto, que foi base da primeira decisão, e por isso não vemos prescrição. Ademais, surgiu o fato novo em 2024, que é quando literalmente nasce o direito dele, dos direitos de anistia, quando ele teve o reconhecimento pelo governo federal da sua condição de anistiado político. Então, por essas razões, Excelência, pedimos vênia à posição da digníssima relatora e pedimos que seja dado acolhida a ação rescisória julgada procedente para cancelar, reformar a decisão anterior. Muitíssimo obrigado.